falar-te e trazer-te boas novas. Todavia ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes na minha palavra, as quais o seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admiravam-se de que tanto se demorava no santuário. Mas saindo ele, não lhe podia falar. Então entenderam que tinha uma visão no santuário. E expressaram-se que por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminando os dias do seu ministério, voltou para casa. Passando esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu próprio perante os homens. Estamos diante do nascimento de João Batista. E o nascimento de João Batista tem tudo a ver com o nascimento de Cristo, porque João Batista é a voz do que clama, é aquele que prepara o caminho. É interessante isso, que até para isso, Deus ele é enfático, porque havia uma profecia de Isaías, que haveria uma voz que clamava no deserto, que prepararia o caminho para o Senhor, para o ministério do Machia. Então, nascer Jesus sem nascer João Batista também não funcionaria. Era necessário que João Batista nascesse para que ele se tornasse, encarnasse uma voz, um clamor que estava ecoando no deserto. Um profeta liberou uma palavra. Quando um profeta libera uma palavra, essa voz ecoa até que ela se cumpra. O profeta na Bíblia, ele é o alto grau de... No Novo Testamento, não. No Novo Testamento, o profeta, ele tem um encargo, mas o encargo dele é um pouco diferente do profeta do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, o profeta tinha que ser tão a boca de Deus que se ele errasse, ele morria. Ele era condenado à morte, porque o direcionamento de um profeta era o ápice da revelação que o homem podia ter. Então, quando um profeta falava, ele estava literalmente falando por Deus na terra. O profeta, diferente de Deus procurar aliança com homens para governar na terra, com o profeta, a aliança de Deus era para liberar decretos na terra. Consegue compreender? Quando Deus fazia uma aliança com Ezequiel, Isaías, Jeremias, Joel, Jonas, etc., Deus achava um homem para liberar suas santas palavras na terra. Isso é demais. Quando Deus achava um homem, os decretos do céu eram liberados. Ainda hoje isso é possível, não na mesma proporção e medida, porque hoje todos nós podemos ser reis, sacerdotes e profetas. Numa medida um pouco menor, mas para edificação do corpo, para liberação do céu na terra. Mas nós, por termos todos o Espírito Santo, somos passivos de erros. Então, o Taylor pode profetizar e conter algum erro na sua profecia, e ele não é condenado à morte por isso. Por isso que cada um de nós, por termos o Espírito Santo, cabe a nós também discernir as profecias. A Bíblia manda a gente julgar todas as profecias. Porque agora todos nós temos o Espírito Santo, nós não precisamos cair no erro. Então, independente da profecia que você receba, todas elas devem ser julgadas pelo filtro bíblico, o filtro da Bíblia, o filtro espiritual. O Espírito testifica com o Espírito, que é do Espírito. Então, você consegue discernir que aquela profecia é de Deus. Mas, no Antigo Testamento, quando um profeta liberava a palavra liberada, ela era uma cápsula do tempo, ela iria acontecer. Ela era uma palavra liberada da fé de Deus. E toda palavra liberada da fé de Deus, ela iria se cumprir. Então, Isaías profetiza, há outras referências em Zacarias, coincidência ou não, mas há algumas referências em Zacarias, em Jeremias, mas a mais clara fica em Isaías. Eles diziam o que Deus estava dizendo. E Deus estava dizendo que haveria alguém que prepararia o caminho do Senhor. Quem seria esse? A voz do que clama no deserto. A voz do que clama no deserto endireitaria o caminho para o Senhor. Então era necessário que João Batista nascesse, antecedesse o ministério de Cristo,
É tão verdade que quando Cristo inicia seu ministério, ele inicia após João Batista batizar. Até João Batista batizar Jesus, Jesus era o filho do carpinteiro, ele não tinha pecado, mas ele não tinha evidência ministerial, não tinha porção dobrada, não tinha a unção necessária para o seu ministério. Porque há um mistério oculto na Bíblia que um libera sobre o outro. A porção dobrada, ela era estabelecida para que Adão estabelecesse sobre seus filhos, e você vai ver durante todas as escrituras que Deus sempre quis que a unção fosse geracional, fosse transpassada de pai para filho, de filho para pai. Então, você vê isso com Elias, Eliseu, você vai ver isso com Josué e Moisés, você vai ver isso com Abraão, Isaac e Jacó. Toda vez que uma unção perpetua por 3 gerações, ela se torna eterna. E só aconteceu isso na Bíblia 2 vezes. Aconteceu ela com Abraão, Isaac e Jacó, e em Jacó já se perde, ninguém recebe a porção dobrada, ela começa a baldear para os filhos, os filhos começam a negligenciar, perder essa unção, e aí daí para frente, todas as vezes ela morre na 2ª geração. Eliseu acha Elias, quando chega a ver Geazi quebra. Samuel acha Davi, quando Davi vai passar para Salomão quebra. Então, chega em Cristo, e Cristo, ele recebe a porção dobrada e transfere para a sua igreja. Então, por uma 2ª vez, agora, João Batista vai passar a porção dobrada para Jesus, e Jesus vai passar para a sua igreja. Então, vai se tornar algo perpétuo e eterno. Tudo que estava em Cristo, tudo que foi iniciado por João, é liberado a nós. Por isso que Jesus disse que nós faríamos obras maiores que ele, porque a porção que ele nos daria seria dobrada. Ele disse: ficai em Jerusalém até que do alto vos venha revestimento. Ou seja, do alto vos vem aquilo que eu tenho, o mesmo Espírito que opera em mim, que me tirou dos mortos, virá sobre vocês. E virá numa proporção maior. Então, já parou para pensar que você tem a porção dobrada de Jesus e ainda fica resmungando, esperando as coisas acontecer? Meu amigo, você não sabe o poder oculto que está dentro de você. Se você soubesse, você iria utilizá-lo mais vezes. Mas o tema da aula hoje não é isso. Dei uma pegada numa curva aqui e deixa eu voltar. Então, João Batista era necessário. Ele tinha que vir. E ele faz parte do verbo que se fez carne. É tão louco que as 2 primas se engravidam ao mesmo tempo. Em poucos meses de diferença, e o encontro das 2 grávidas vai trazer uma liberação espiritual. É interessante as pessoas que apoiam o aborto dizer que não há vida até o 3º mês. Mas é engraçado que na Bíblia, quando Deus vai falar com Raquel, ele fala que no ventre dela havia 2 nações. Não falava que havia 2 bebês. E nem era feto ainda dentro. Deus, ele não olha para uma criança. Cada ser nascido, para ele, é uma cidade, é uma nação. Então, não importa se tem 1 dia de vida ou 10 anos, para Deus sempre será uma oportunidade de se tornar um portal para que ele venha na terra. De ti sairá 2 nações. E é interessante que quando João Batista e Jesus se encontram no ventre, já havia unção, já havia poder, já havia espiritualidade acontecendo ali. O Espírito estava pronto. Uma vez eles perguntam para Jesus, Jesus, na verdade, vai indagar seus discípulos porque eles não estavam orando com ele, e ele diz: o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. O Espírito, a parte de Deus que está sobre nós, aquilo que foi liberado, como eu já ensinei em outras aulas, o Ruach, né? O Espírito que nos traz vida, ele está pronto. Nele está os dons, está a revelação, está tudo contido, está pronto, não precisa de mais nada. Mas a carne é fraca. Então a carne vai necessitar de um desenvolvimento, mas o Espírito está pronto. E todas as vezes que você alcança níveis de revelações no teu espírito, ele vem e libera sobre a tua carne. Então,
É louco isso, porque a criança era só um feto, mas já havia coisas espirituais sobrenaturais. As minhas duas meninas, a Isabela com a Zoe, elas trouxeram porções sobrenaturais na nossa vida. Cada uma delas. E quem aqui é pai sabe o que eu estou te falando, ainda mais se for crente. Cada filho carrega uma porção espiritual. Por isso que eles são diferentes, cada um tem uma missão. E se você fitar e entender isso, desde o nascimento do seu filho, você já vai potencializando ele e entendendo o que Deus chamou ele. Porque ele já nasce com a missão pronta. Na verdade, quem está mais perto da missão e de Deus é quem nasce e quem está velho. É quem está indo para Deus e quem está saindo de Deus. Então, os velhos e as crianças carregam algo misterioso. Não sei te explicar, mas carregam. Meu Deus, hoje eu estou queimando. O tal do jejum, ele é poderoso, né? A revelação está fluindo tanto aqui que eu não consigo dar minha aula. Jejuar tem um mistério que te faz ficar muito limpo para receber as revelações. Se você nunca jejuou, faça um jejum. Eu estou hoje no terceiro dia de só água, né? Nós vamos até quinta. Era para ser a semana toda, mas ontem Deus falou comigo que era para entregar quinta-feira. E é fantástico, cara. É dolorido, tortuoso jejuar, tua carne sente, mas quando você abre a Bíblia, algo acontece. Jejue. Para as respostas de Deus virem claras, você não pode ter resquício na tua mente. Quando Deus fala no teu espírito por impartição. Deus não fala português, Deus não fala chinês, Deus não fala aramaico nem hebraico com você. Você faz parte do corpo dele. E assim como que o teu cérebro fala com o teu corpo por impartição, por frequências neurológicas, por energia, assim é o cabeça, que é Jesus, conversando com cada elemento do seu corpo. Quando Jesus quer falar com você, você está conectado nele. Então você receberá uma impartição no teu espírito. E quando você recebe essa impartição, ela vem como um sentimento que vai ser formalizado pela tua psique para que haja consciência. Então você ouvirá a Deus com a voz parecida com a sua, você sentirá Deus com os teus sentimentos, mas vem da impartição dele no teu espírito. Quando Deus imparte, olha que lindo, Deus nem fala. O que tinha que falar, ele já falou. No sétimo dia, ele terminou sua fala. E agora ele só quer alguém que ele imparta seus pensamentos. E aí você recebe esses pensamentos. E essas palavras formalizam. Isso é lindo. E aí, quando essas palavras se formalizam em você, você tem uma profecia. A boca de Deus falando com você. Então, tem gente que diz, eu não sei como ouvir Deus. É a voz do meu pensamento? Não. É a voz que se revela. Agora, olha que interessante. Quando a voz de Deus é liberada para você, entre o teu espírito e a tua consciência, há um caminho chamado alma, que pode estar com requisitos, sujeiras adquiridos no longo da tua jornada. Traumas, medos, coisas que você adquiriu. Então, quando Deus fala, até chegar no teu consciente, existe um filtro da alma. E se esse filtro está sujo, a água liberada da fonte de vida não consegue jorrar no teu cérebro, que também é composto por água. São duas fontes, a fonte de Deus e a tua fonte. A tua fonte é o teu cérebro. Agora, para não jorrar água amarga e nem doce, porque não pode jorrar duas águas da mesma fonte, conforme diz o Tiago, você precisa limpar o teu filtro. E aí entra o jejum. O jejum, ele traz uma grande limpeza na tua alma, no teu corpo, você tem que resistir. E quando você purifica o teu filtro, a voz que é impartida, ela vem mais clara. Isso é poderoso. Então, jejue, porque Deus falará de uma forma mais limpa. Jejue. Voltando, quando nós vemos Zacarias, o pai de João Batista, recebendo a palavra profética, e hoje nós vamos falar sobre ele, amanhã vamos falar sobre Maria.
você vai ver duas coisas iguais, duas respostas diferentes. Para cada uma, houve uma resposta, e conforme a resposta que você dá ao que Deus te fala, haverá uma consequência, haverá um tipo diferente de liberação. Vamos ficar em João Batista hoje, amanhã nós vamos para Maria. Mas quando o anjo vem e anuncia a Zacarias que ele iria, o Gabriel, né, um dos arcanjos de Deus, ele vem anunciar, um anjo importante, um grande anjo do Senhor, um grande mensageiro. Eu o conheço, e é temor a palavra que eu resumo quando esse cara aparece. Já ouvi uma mensagem dele, diretamente dele, para a minha vida. E é fantástico o grande mensageiro que esse anjo é. Ele é extremamente lindo, é extremamente poderoso e é facilmente confundido com um ser divino. Por isso que quando ele, ou Miguel, ou algum se manifestava, havia uma prostração das pessoas e a confusão de achar que era o próprio Deus, que é um grande anjo. Que um dia ele possa levar uma mensagem para você também. Mas, quando Gabriel aparece, Zacarias ouve a mensagem é que a mulher dele iria engravidar. E a resposta de Zacarias foi incredulidade, não foi curiosidade. Quando ele diz, como saberei disso, ele não estava dizendo no sentido, Maria vai dizer quase a mesma coisa, ela vai dizer, como se dará isso? Olha a diferença. Como saberei disso e como se dará isso? Maria vai querer saber assim, ó, como que vai acontecer? Ou seja, ela já cria que ia acontecer. Ela só queria saber o caminho que isso aconteceria. Agora, Zacarias queria saber sobre isso. Sabe, nós queremos sinais. Nós acreditamos no jornal, acreditamos na meteorologia, acreditamos, tem uns idiotas que creem até no horóscopo. Crente não tem horóscopo, se você não sabe. É que hoje em dia você tem que pregar para crente. Horóscopo, parte do ocultismo, meu filho. Quem mexe com isso é zoroastria, casca fora. Você tem a revelação do Espírito Santo, você não precisa ler signo. Teu signo é o leão da tribo de Judá, raiz de Davi. Mas nós somos loucos para acreditar, não somos? Na notícia, na vacina, e tudo. Qualquer coisa que alguém nos fala. Mas quando é Deus que nos fala, nós queremos sinais. João Batista recebe uma palavra de um ser dentro do Santo dos Santos. Ele era sumo sacerdote, era a vez dele ministrar ao Senhor. Ele está num lugar santo, adorando a Deus, buscando em Deus uma resposta. Aí Deus vem e traz a resposta. Gabriel, mensageiro que assiste diante do Senhor, aquele que traz a mensagem direta da boca de Deus, um profeta espiritual, um anjo profético, que traz ao sumo sacerdote a profecia. E o que ele faz? Duvida. Quer sinais. Nós precisamos parar e amadurecer e, de fato, acreditar quando Deus fala conosco. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 22, porque tantos os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Uau! Não queremos sinais e nem queremos filosofia. Nós queremos poder de Deus e sabedoria. Não conhecimento, porque conhecimento você adquire lendo livro. Sabedoria você só adquire provando e vendo. Nós somos loucos para ser os Zacarias da vida. Ai, Deus, não acredito muito nisso, não. Fala comigo, me dá um sinal. Usa o irmão, usa o cavalo, usa o camelo, usa o... Ai, eu vou abrir a Bíblia aqui. Se você tem dificuldade em crer em Deus, no que Ele te fala, você precisa rever seus conceitos de quão você está perto dele. Porque quem está perto dele conhece sua voz. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem minha voz, elas conhecem a minha voz. Uau!
Se você não sabe conhecer a voz do teu Senhor ainda, está precisando desenvolver teu ouvido, tirar os comichões que estão aí. Porque os comichões impedem você de ouvir a Deus. Nós, às vezes, queremos ouvir coisas que nos agradam, ouvir coisas que sejam do nosso jeito. Mas quem está disponível a ouvir Deus, tem que estar disponível a ouvir o que Ele quer falar. E eu sinto que Deus está levantando uma geração que quer ouvir o que Ele está falando, mais do que querem dizer. Isso é incrível. Sabe o que aconteceu com Zacarias? Gabriel disse, você será calado. Vai ser mutado. Eu vou apertar o botão mute. Para Maria, boas novas. O próprio anjo vai falar com o marido dela. Mas para Zacarias, vai ficar caladinho. Por quê? Porque tinha que calar a boca de Zacarias. Porque de boca aberta, Zacarias ia estragar tudo, porque ele não cria. Tem hora que você tem que calar a tua boca, querido. Porque o que Deus te fala é tão grande que se você, na tua raivinha, nos teus boca aberta da vida, que estraga tudo. Deus te dá algo grande no secreto. 5 minutos depois, após qualquer bobeirinha, né, senhora Letícia? Né, senhor Lucas? Não é senhor Taylor? Não é senhora Dona Rosa? 5 minutos depois, em um momento de ira, a boquinha abre para estragar tudo. E eu não estou falando para vocês, eu falo de mim, principalmente quem tem um temperamento sanguíneo, que é uma bomba explosiva. Vira e mexe, abre a boca para falar um monte de cocô. E, às vezes, calar a boca diante da revelação e esperar que ela se cumpra e crer nela é tudo que nós temos que fazer. Tem coisa que Deus vai te falar que não é nem para falar para ninguém. Guarda o teu segredo. A Bíblia diz, guarda o que tens para que ninguém vindo não roube. Há coisas que você não pode dar ênfase ao diabo, que ele vem e rouba. O espírito do anticristo, ele rouba, ele mata, ele destrói. José foi contar seu sonho, se lascou. Tem coisas que se calar a boca já é um grande caminho. Quantas vezes Deus prometeu algo e aí algo parece que está saindo do teu controle, não do controle de Deus. Deus não perdeu o controle. As coisas saem do nosso controle, não do controle de Deus. Mas parece que saiu do teu controle e você já vai, Deus, mas o Senhor não me prometeu. Olha o que eu estou vivendo. Não, eu não acredito. Deus está fazendo algo de errado. Cala a boca, Zacarias. Hoje eu vou dizer, cutuque o seu irmão do lado e diga, cala a boca, meu querido. É muito louco isso, né? Quando Deus ele fala, por exemplo, com Abraão, era Abrão, e Deus muda o nome dele para Abraão. Agora, como Abraão, Deus deu a ele um novo nome, para que todas as vezes que ele chamasse o nome dele, que ele ouvisse o seu nome, a sua fé fosse edificada. Que Abraão é pai exaltado, e Abraão é pai de multidões. A partir do dia que Deus trocou o nome de Abraão, todo mundo que chamava, ô Abraão, lembra-se, ele não tinha um filho. Mas toda vez que ele ouvia o seu nome, a sua fé era edificada. Porque toda vez que ele ouvia Abraão, ele dizia, uau, eu vou ser pai de multidões. Eu vou prosperar. Tem coisa que Deus vai te dar, que você precisa lembrar todo o tempo, para que você não perca a fé naquilo que ele disse. Se Deus disse, vai acontecer. Não às vezes no tempo que você espera, mas vai acontecer. E talvez deixe de acontecer com você, porque a tua boca, a mesma boca que profetizou a bênção, agora está profetizando a morte. Cuidado.
Cala a boca, Zacarias. Quanto a Zacarias, diferente de Abraão, diferente de muitos outros da Bíblia, ficar mudo estava ótimo. Estava ótimo para Zacarias ficar mudo. Tem coisa que só ficar mudo já basta. Tem discussões que você vai entrar para perder. Deus te disse algo, caminhe sobre isso e não tente explicar nada para ninguém. Muito se perde das coisas espirituais por tentar explicar para os outros, querer dar satisfação. Sabe por que ele ficou mudo? Quando ele saiu, já tinha um monte de gente querendo explicação. E ele não podia dar explicação. O que Deus quer fazer na tua vida é tão grande que não vai ter como você tentar explicar, porque nem você vai entender. As coisas de Deus são tão grandes que nem a nossa consciência pode entender ela. Nós precisamos só viver. E aí as pessoas vão querer entender, mas por que essa igreja? Por que você... Tem um monte de gente que fala isso aqui na cidade, porque essa igreja é tão louca. Você congrega na igreja daqueles malucos que fica caindo pro chão. Por quê? Se você tentar explicar, você não vai conseguir. Por que você crê nessas profecias? Por que você crê, né? Você tá fanático, hein? Isso é idolatria. Onde já se viu mudança repentina, mudança de hábito, mudança de comportamento? Isso incomoda quem tá junto. Porque quem tá junto normalmente já se acomodou com você do jeito que você tá. O dia que você tomar uma decisão de crescer, de mudar, de viver uma promessa de Deus, vai incomodar todo mundo. E eles vão querer sinais, vão querer filosofia, vão querer logia. E sabe o que você vai poder fazer? Nada. Fica mudo. Não explique nada para ninguém. Vai ser perca de tempo. Ficar mudo para Zacarias estava de bom tamanho. O que Deus quer fazer com você é tão grande que não adianta você tentar explicar. Nem você sabe, nem Zacarias sabia. Como você vai explicar uma coisa que você não sabe? Você só está perseguindo a revelação que teve no teu coração. Fala para a pastora Lilian tentar explicar o que ela está fazendo em Roraima. O dia que eu estive lá, até hoje ela não sabe explicar. Nem ela e nem o pastor José. Mas eles estão lá queimando, ativando, liberando, profetizando, criando um ambiente para avivamento. Mas fala se a família entendeu, fala se os amigos entenderam, fala se houve como explicar algo para alguém. Até hoje eles estão tentando explicar algo e nunca vão conseguir. Por que eles não vão conseguir? Porque nem eles entendem. As coisas de Deus são grandes demais para nós. São maiores os seus caminhos do que os nossos caminhos. Então o que eu faço? Caminhe. E ele vai se revelar no caminho e você viverá coisas incríveis e extraordinárias. Para de tentar entender, só vai. Para de tentar dar explicação, cala a boca, Zacarias. Só vai. Eu termino esse devocional dizendo que alguns de nós, se perdessem a voz, até se cumprir algumas situações que Deus prometeu, seria a melhor coisa a acontecer. Alguns de nós aqui, a melhor coisa era que Deus deixasse nós mudos até se cumprir algumas situações. Porque nossa boquinha tem atrasado muitas coisas do que Deus quer fazer. Mas que esse devocional, que essa manhã possa trazer luz a você, que tanto tenta explicar. Fala para o Leandro e a Rafa tentar explicar para a família deles a mudança desse propósito. Eles estão tentando. Eles querem muito isso, mas não vão conseguir. Porque não se explica as coisas que Deus faz. São maiores que os pensamentos humanos. Fala para Moisés tentar explicar a serpente de bronze. Fala para Moisés tentar explicar um cajado que abre mar. Fala para Moisés tentar explicar a poeira que vira piolho. Fala para Sadraque, Mesaque e Abednego explicar o que é andar no fogo sem se queimar. Fala para Daniel explicar como é dormir com leões famintos numa cova. Fala para Josué explicar como que é um rio parar e levantar um altar dentro desse rio. Fala para Josué explicar como que é o sol parar. A ciência está tentando entender até hoje. Não vai conseguir. Fala para Jonas te explicar como que é andar de trem na baleia.
Nós tentamos explicar coisas em vez de vivê-las. Com Deus não se explica. Deus se vive a partir daquilo que ele se revela. E ele vai revelar grandes coisas a vocês. Você não está entendendo? Taylor não entende o que ele foi fazer em Portugal até hoje. Tem hora que bate a... O que eu estou fazendo aqui? Eu vou voltar para o Brasil. Estou longe da minha família, longe da minha mãe, longe do meu pastor, longe de tudo. Pois é, meu filho. Nem eu entendo. Mas há um propósito. E a cada vez ele vai se revelando. E às vezes tudo que a gente tem que fazer é fechar a boca e caminhar. Porque João Batista vai nascer. Gabriel disse, vai acontecer, João. Vai acontecer, Zacarias. Sua mulher vai engravidar. E por isso eu vou calar tua boca até que se cumpra. Uau! Você não vai conseguir dar satisfação até que se cumpra. Quando se cumprir, as pessoas vão dizer, agora eu entendi. Agora as peças se encaixaram, agora as coisas fazem sentido. Você vai dizer, fala a verdade, não é assim? Cara, esse ano eu rompi na minha vida financeira e entrei num ambiente de prosperidade tão grande que ontem eu fui deitar e falei para minha esposa, falei, amor, eu preciso descobrir agora lugares para mim gastar meu dinheiro. Começar a investir meu dinheiro. Mas coisas que antes Deus falava para mim e eu estava quase passando fome, eu não entendia. Quando a luz estava para cortar, a água estava para cortar, mas eu tinha uma palavra. Se você tem uma palavra, você tem tudo, cara. As circunstâncias não podem determinar quem você é. Você é resultado do que Deus disse. Eu já passei tanta dificuldade, cara. Desde quando eu era um empresário, eu ganhava mais de 20 mil por mês. Eu deixei tudo. Deus me diz, deixa tudo. Até hoje, meu pai está tentando entender. Até hoje, as pessoas estão tentando entender. Eu não entendo até hoje como pode Deus me pedir isso. Mas agora, na verdade, eu não estou tentando entender, porque hoje eu entendo. Na época, eu não entendia. Quando eu tinha que orar para que viesse uma cesta básica na minha casa, e vinha, eu não entendia. Uma pessoa que estava acostumada a abrir a gaveta, pegar o quanto dinheiro quisesse, comprar o que queria. Eu não entendia. Mas havia um grande plano. A palavra de Deus precisava fazer algo. Algo precisava acontecer. E as pessoas falavam, você é louco, sair do serviço. Não, você está louco, volta para lá. Outros queriam me oferecer sociedades. Eu, não. Ninguém entendia. Mas agora, no último dia de eleição, sem ser no segundo turno, no primeiro turno, meu pai veio comer um churrasco comigo. E ele sentou. E ele disse, você pode orar por mim? Você tomou a decisão mais certa do mundo. Meu Deus, meu pai reconhecendo o que Deus fez. E eu aconselhando meu pai, dando um porrete nele. Um porrete nele. Dando uma coça nele. E ele dizendo, filho, você tomou o caminho certo. E hoje prospero muito mais que antes. Grandes prosperidades. Hoje eu entendo. Você não entende hoje. Mas amanhã, quando João Batista nascer, você pode voltar a falar. Porque aí as pessoas vão dizer, agora eu entendo. Porque você não tinha nem o que falar. Não tem como falar o que é tão grande, tão maravilhoso, tão poderoso. Deus vai fazer algo. Que Deus os abençoe. Esse foi nosso devocional de hoje. Amanhã tem mais.